E se eu te dissesse que dois irmãos gêmeos lutaram um contra o outro sem saber que compartilhavam o mesmo sangue? Um cresceu em palácios de ouro, o outro, nas areias impiedosas do deserto. Hoje, você vai descobrir como uma marca de nascença revelou um segredo que mudaria o destino de um reino inteiro. Mas antes de começarmos essa jornada épica pelas terras de Azandar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Quero conhecer cada um de vocês que embarca nessas histórias comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica naquele botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível que está por vir. Agora sim, vamos começar. Nas terras douradas do reino de Azandar, onde as savanas se estendiam infinitamente sob o sol escaldante da África Oriental, erguia-se o Palácio Real de Pedra Vermelha, adornado com marfim e ouro extraído das montanhas sagradas. O reino prosperava sob o comando do rei Bacari, um homem justo que governava com sabedoria ancestral, mantendo a paz entre as tribos vizinhas através de alianças cuidadosamente construídas ao longo de décadas. O príncipe Zair, primogênito e herdeiro do trono, crescerá entre luxos e adulações. Sua beleza era comparada à do próprio sol nascente, com pele escura que brilhava como ébano polido e olhos intensos que pareciam perfurar a alma de quem os enfrentava. Alto e musculoso, Zair treinava diariamente com os melhores guerreiros do reino, dominando a lança, o arco e a espada com uma habilidade natural que impressionava até os veteranos mais experientes. Suas vitórias nas competições anuais entre os jovens nobres alimentavam um orgulho que crescia como as águas do rio Nzara durante a estação das chuvas. Mas havia uma sombra no coração daquele reino próspero. 15 anos antes, durante uma noite tempestuosa quando os espíritos ancestrais pareciam clamar por justiça, a rainha Amara dera à luz gêmeos. O parto fora difícil, quase levando a vida da rainha, e quando os curandeiros finalmente apresentaram as crianças ao rei, seus rostos mostravam uma preocupação profunda. O segundo filho nascerá com uma marca de nascença que cobria metade de seu rosto, um padrão intrincado que alguns anciãos interpretaram como um sinal dos deuses, enquanto outros sussurravam ser uma maldição. O Conselho Real reuniu-se em segredo naquela mesma noite. Os anciãos mais supersticiosos argumentavam que a criança marcada traria desgraça ao reino, citando antigas profecias que falavam de irmãos divididos por marcas do destino. O rei Bacari, normalmente firme em suas decisões, sentiu-se dividido entre o amor paterno e o medo pelo futuro de seu povo. A rainha Amara, ainda fraca do parto, implorou para manter ambos os filhos, mas as pressões políticas eram intensas. As tribos aliadas já murmuravam sobre maus presságios, e algumas ameaçavam romper os tratados de paz. Na madrugada seguinte, sob ordens do rei que se arrependeria pelo resto da vida, o bebê marcado foi entregue a um servo leal chamado Jabari, com instruções de levá-lo para longe do reino. Jabari, um homem de coração grande que servirá a família real por décadas, não teve coragem de abandonar a criança à morte nas savanas perigosas. Em vez disso, viajou por 3 luas até chegar à vila de Temba, um assentamento de guerreiros exilados e comerciantes nas fronteiras do deserto, onde a criança poderia crescer longe dos olhos da corte. Lá, ele confiou o bebê a Zalika, uma curandeira sábia e sem filhos, que o acolheu como se fosse seu próprio sangue. A criança recebeu o nome de Kofi, que significava nascido na sexta-feira, pois Zalika preferiu apagar qualquer conexão com sua origem real. Ela criou o menino com amor e disciplina, ensinando-lhe os caminhos das ervas medicinais, os segredos da sobrevivência no deserto e as histórias dos ancestrais. Kofi cresceu forte e resiliente, sua marca de nascença tornando-se fonte de curiosidade em vez de vergonha na comunidade diversa de Temba, onde diferenças eram celebradas como dons únicos dos espíritos. Enquanto Zair crescia entre sedas e especiarias no Palácio Real, aprendendo a arte da governança e recebendo tutores de terras distantes que lhe ensinavam filosofia, matemática e estratégia militar, Kofi desenvolvia-se sob o sol inclemente do deserto, moldado pelas duras lições da sobrevivência. As vidas dos irmãos separados não poderiam ser mais diferentes, como se os próprios deuses tivessem traçado destinos opostos para testar qual caminho forjaria o homem mais forte. Zair tornou-se conhecido por sua arrogância. Vencia todos os torneios de combate com facilidade, e cada vitória inflava ainda mais seu ego. Ele falava com desprezo sobre os guerreiros de vilas menores,
considerava-se superior aos conselheiros mais velhos e frequentemente ignorava os ensinamentos de humildade que seu pai tentava incutir. Suas palavras eram afiadas como lâminas, cortando aqueles que ousavam discordar dele. As donzelas do reino suspiravam por sua beleza, mas temiam sua língua cruel. Os servos escondiam-se quando ele passava pelos corredores do palácio em um de seus humores tempestuosos. O rei Bacari observava o filho com crescente preocupação. Durante as refeições reais, tentava aconselhá-lo: meu filho, a verdadeira força de um líder não está apenas em sua habilidade com a lança, mas em sua capacidade de ouvir e compreender seu povo. O orgulho é como um leão faminto: se você o alimentar demais, ele acabará devorando você. Mas Zair apenas sorria com condescendência, convencido de que seu pai estava ficando velho e excessivamente cauteloso, preso a tradições ultrapassadas que não se adequavam aos novos tempos. Kofi, por outro lado, aprendeu a humildade através da necessidade. Em Temba, ninguém tinha privilégios por nascimento, cada pessoa precisava provar seu valor através de ações. Desde jovem, ele caçava com os homens da vila, aprendendo a rastrear antílopes pelas pegadas quase invisíveis na areia, a ler os sinais do vento que anunciavam tempestades de areia, e a lutar não com a elegância dos guerreiros de palácio, mas com a ferocidade brutal de quem luta pela sobrevivência. Sua marca de nascença, que poderia tê-lo tornado objeto de escárnio, tornou-se seu distintivo de identidade, e ele a portava sem vergonha. Zalika ensinou-lhe mais do que apenas habilidades práticas. Durante as longas noites sob as estrelas infinitas do deserto, ela contava-lhe histórias dos ancestrais, lendas de heróis que haviam conquistado reinos não através de força bruta, mas através de sabedoria e compaixão. Kofi, meu filho, ela dizia, suas mãos calejadas acariciando seu rosto marcado, os deuses te deram essa marca por uma razão. Talvez seja para te lembrar de que a verdadeira beleza não está na superfície, mas no caráter que construímos através de nossas escolhas. Essas palavras plantaram sementes profundas no coração do jovem. Aos 20 anos, Kofi havia se tornado um dos guerreiros mais respeitados de Temba. Não por arrogância ou ostentação, mas por sua coragem em proteger os fracos, sua generosidade em compartilhar suas caças com as famílias necessitadas, e sua sabedoria ao mediar disputas entre os clãs. Quando bandidos do deserto atacaram uma caravana de comerciantes próxima à vila, foi Kofi quem liderou a defesa, salvando dezenas de vidas e ganhando reputação que se espalhou pelas rotas comerciais como fogo na grama seca. A paz que o rei Bacari havia cultivado tão cuidadosamente começou a desmoronar como muros antigos sob o peso do tempo. Nas fronteiras ocidentais de Azandar, o reino rival de Malundi, governado pelo ambicioso rei Okonvo, iniciou uma série de incursões cada vez mais ousadas. Aldeias eram saqueadas, gado era roubado, e os mensageiros enviados para negociar a paz retornavam com mensagens de desprezo. Okonvo havia conquistado 3 reinos menores nos últimos 2 anos, e agora via Azandar como sua próxima conquista, a joia que coroaria seu império em expansão. O rei Bacari, já envelhecido e cansado, convocou seu conselho de guerra. A sala estava tensa, iluminada por tochas que projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra decoradas com as conquistas ancestrais do reino. Os generais veteranos debatiam estratégias defensivas, enquanto os conselheiros mais jovens clamavam por ataques preventivos. Zair, sentado à direita de seu pai, praticamente vibrava de excitação, vendo no conflito iminente a oportunidade perfeita para provar sua grandeza e conquistar glória que eternizaria seu nome nas canções dos griots. Pai, Zair disse, sua voz ecoando com confiança excessiva, não precisamos temer Okonvo e seus guerreiros mal treinados. Dê-me o comando de nossa guarda real, e eu trarei a cabeça dele até seus pés antes da próxima lua cheia. Nossa força militar é superior, nossos guerreiros são mais disciplinados. Esta guerra será rápida e decisiva. Suas palavras foram recebidas com aplausos de alguns jovens nobres presentes, igualmente ávidos por provar seu valor em combate. Mas o velho general Kwame, cujas cicatrizes testemunhavam décadas de batalhas, levantou-se lentamente, apoiando-se em seu bastão de comando. Príncipe Zair, sua voz rouca cortou através da conversa, a guerra não é um torneio onde lutamos por troféus e aplausos. Homens morrem, famílias são destruídas, campos são queimados. Okonvo pode ser ambicioso, mas é também astuto.
Ele não atacaria se não tivesse aliados secretos e estratégias que desconhecemos. A prudência aconselha cautela. O silêncio que seguiu era pesado como pedra. Zair sentiu a raiva ferver em suas veias. Como ousava aquele velho questioná-lo publicamente? General Kwame respondeu com veneno mal disfarçado na voz: talvez seus anos de glória tenham passado, e o medo tenha tomado o lugar da coragem em seu coração. Ou talvez tenha esquecido como se vence guerras enquanto se esconde atrás de muros de palácio. O insulto foi deliberado e cruel, fazendo vários conselheiros recuarem horrorizados. O rei Bacari fechou os olhos brevemente, sentindo a dor pela arrogância de seu filho. Naquela mesma noite, um mensageiro chegou galopando do oeste, seu cavalo espumando de exaustão. As notícias eram terríveis. Okonvo havia formado uma aliança com os temidos guerreiros das areias, um grupo mercenário liderado por um combatente mascarado de habilidade lendária. Esse guerreiro, conhecido apenas como a Sombra do Deserto, nunca havia perdido uma batalha. Sua identidade era mistério absoluto, sempre lutava usando uma máscara elaborada de madeira escura e bronze, e dizia-se que havia derrotado 20 homens sozinho durante a conquista do reino de Zambara. O rei Bacari sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir sobre o guerreiro mascarado. Havia algo naquela descrição, algo na menção de uma marca peculiar que alguns haviam vislumbrado em seu braço esquerdo, que despertou memórias enterradas há muito tempo. Memórias de uma noite tempestuosa, de uma decisão terrível, de um filho perdido. Mas ele afastou esses pensamentos. Era impossível. O destino não seria tão cruel. Entretanto, ordenou que seus espiões descobrissem tudo sobre esse misterioso guerreiro. Kofi nunca havia planejado tornar-se mercenário. Sua vida em Temba era simples mas satisfatória: caçava, protegia sua comunidade, e vivia de acordo com os ensinamentos de Zalika. Porém, 3 anos antes, uma praga devastadora atingiu a região, secando os poços e matando o gado. A vila enfrentava fome, e as caravanas comerciais que passavam pela região haviam rareado devido aos conflitos crescentes entre os reinos. Kofi precisava encontrar uma maneira de trazer recursos para seu povo antes que todos perecessem. Foi quando conheceu Rashid, um comerciante viajado que havia parado em Temba para descansar. Rashid vinha de Malundi e falava sobre como o rei Okonvo pagava generosamente guerreiros habilidosos para suas campanhas militares. Rapaz, Rashid disse, observando Kofi treinar com uma lança, com essa habilidade, você poderia ganhar ouro suficiente para alimentar sua vila por anos. Okonvo procura homens fortes para expandir seu exército. Não precisa ser para sempre, apenas algumas campanhas e você volta rico. A sugestão plantou-se na mente de Kofi como semente em solo fértil. Zalika inicialmente se opôs fortemente. Filho, você não foi criado para ser instrumento de conquista de homens ambiciosos. Sua marca tem um propósito maior, algo que ainda não compreendemos completamente. Mas quando Kofi explicou que era a única forma de salvar as crianças famintas de Temba, ela finalmente cedeu, mas sob uma condição: ele deveria usar uma máscara em combate. Esconda seu rosto, ela instruiu, seus olhos velhos brilhando com conhecimento ancestral, pois o destino tem planos que ainda não se revelaram, e sua verdadeira identidade deve permanecer protegida até o momento certo. A máscara que Zalika criou para Kofi era uma obra de arte. Esculpida em madeira de uma árvore baobá sagrada que crescia no centro de Temba há mais de 1000 anos, adornada com bronze derretido de antigas moedas que carregavam símbolos dos ancestrais, a máscara representava um espírito guerreiro do folclore local, metade humano, metade leopardo. Quando Kofi a usava, sua presença tornava-se intimidadora, quase sobrenatural. Combinado com suas habilidades de combate extraordinárias, ele rapidamente ganhou reputação nas campanhas de Okonvo. Kofi lutava não por glória pessoal ou sede de conquista, mas por necessidade pragmática. Cada batalha vencida significava ouro que enviava secretamente para Temba, garantindo que sua vila tivesse comida, medicamentos e ferramentas para reconstruir seus poços. Ele nunca matava desnecessariamente, sempre oferecia quartel aos inimigos derrotados, e tratava os prisioneiros com respeito, qualidades que o tornavam único entre os mercenários brutais que normalmente compunham tais forças. Seus próprios homens o seguiam não por medo, mas por admiração genuína. No entanto,
Quanto mais Kofi lutava para o convo, mais desconfortável se sentia com as ambições expansionistas do rei. Ele testemunhava aldeias sendo queimadas, famílias sendo separadas, e recursos sendo saqueados, tudo em nome de um império que existia apenas para alimentar o ego de um homem. Quando o convo anunciou planos de invadir Azandar, Kofi questionou a necessidade da campanha. Majestade, Azandar mantém a paz há gerações. Por que provocar um conflito que custará tantas vidas? Mas o convo riu, interpretando a hesitação como fraqueza. Guerreiro mascarado, você é pago para lutar, não para questionar. Azandar será minha, e seu príncipe arrogante aprenderá a se ajoelhar. A guerra começou como um raio dividindo o céu, súbita, violenta e inevitável. As forças de Oconvo cruzaram as fronteiras de Azandar durante a estação seca, quando os rios estavam baixos e as defesas naturais do reino eram mais fracas. 3.000 guerreiros marcharam pelas savanas, levantando nuvens de poeira vermelha que podiam ser vistas a léguas de distância. À frente deles, em uma posição de honra concedida por suas vitórias anteriores, cavalgava o guerreiro mascarado e seus 100 homens, a elite dos guerreiros das areias. Zair recebeu a notícia da invasão com um sorriso feroz. Finalmente, a oportunidade que esperara durante toda sua vida, a chance de provar que era não apenas digno do trono, mas destinado à grandeza histórica. Ele convocou imediatamente a Guarda Real, 2.000 dos melhores guerreiros de Azandar, homens treinados desde a infância na arte da guerra, equipados com as melhores armas que o ouro do reino podia comprar. Sem esperar pela aprovação completa do Conselho de Guerra, Zair partiu ao encontro do inimigo nas planícies de Enigara. O rei Bacari tentou detê-lo, agarrando o braço de seu filho nos degraus do palácio. Zair, por favor, espere. Deixe que nossos espiões primeiro descubram mais sobre suas forças, suas estratégias. A pressa é inimiga da vitória. Mas Zair libertou-se do aperto com um movimento brusco, seus olhos brilhando com uma luz selvagem. Pai, você governou através do medo e da hesitação. Eu governarei através da força e da ação decisiva. Quando eu retornar, trarei não apenas a vitória, mas a cabeça desse guerreiro mascarado como presente para você. E partiu, deixando o rei sozinho com seus temores ancestrais. Os dois exércitos se encontraram ao amanhecer do terceiro dia, nas vastas planícies onde a grama dourada ondulava como um oceano sob o vento. A formação de batalha de Azandar era impressionante, fileiras organizadas de lanceiros, arqueiros posicionados estrategicamente nas elevações, cavalaria nas flancos. Zair posicionou-se à frente, montado em um garanhão negro, sua armadura brilhando sob o sol nascente, sua lança erguida desafiadoramente. Ele parecia a personificação da guerra gloriosa, um príncipe saído das lendas antigas. Do lado oposto, as forças de Oconvo formavam uma disposição menos ortodoxa mas igualmente eficaz. E ali, separado do exército principal, estava o guerreiro mascarado e seus homens. Quando Zair o viu pela primeira vez, sentiu algo estranho, não medo, mas uma sensação de familiaridade inexplicável que o perturbou momentaneamente. A máscara do guerreiro inimigo captava a luz do sol de maneira hipnótica, e mesmo à distância, Zair podia sentir a aura de poder que emanava daquele homem. Zair cavalgou até a linha neutra entre os exércitos, uma demonstração tradicional antes da batalha. Esperava-se que comandantes se encontrassem brevemente para a última chance de paz ou para estabelecer termos do combate. Kofi, montado em um cavalo de pelagem acinzentada, avançou para encontrá-lo. Quando os dois ficaram a poucos metros de distância, o mundo pareceu congelar. Zair estudou a figura mascarada diante dele, altura similar à sua, construção muscular poderosa, algo na postura que falava de dignidade inerente em vez de arrogância fabricada. Então você é o famoso guerreiro mascarado, Zair disse, sua voz carregada de desprezo cuidadosamente calculado. Esperava alguém mais, impressionante. Dizem que nunca perdeu uma batalha, mas nunca enfrentou um verdadeiro guerreiro de sangue real. Hoje, essa máscara que você esconde atrás será arrancada junto com sua cabeça. Era o tipo de provocação que Zair usará centenas de vezes antes para desestabilizar oponentes, colocá-los na defensiva através de insultos à honra. Mas Kofi não reagiu como os outros. Sua voz, quando finalmente falou, era calma e medida,
filtrada através da máscara em um tom ligeiramente abafado mas perfeitamente audível. Príncipe de Azandar, não tenho prazer em estar neste campo de batalha. Não busco sua cabeça nem sua humilhação. Se depender de mim, oferecerei termos honrosos de retirada. Muitos homens bons morrerão aqui hoje se prosseguirmos, homens com famílias, filhos, sonhos. É isso que você realmente quer, ou busca apenas glória pessoal? A pergunta foi feita sem malícia, mas cortou Zair mais profundamente que qualquer insulto. A batalha começou com o soar de tambores de guerra que ecoaram pelas planícies como batimentos cardíacos de alguma besta gigantesca. Arqueiros de ambos os lados lançaram nuvens de flechas que escureceram brevemente o céu, e então as linhas se chocaram com o barulho ensurdecedor de metal contra metal, gritos de guerra misturados com gemidos de agonia. O campo rapidamente se transformou em caos controlado, onde a estratégia se dissolvia em incontáveis combates individuais pela sobrevivência. Zair lutou com a fúria de um leão ferido, sua lança encontrando alvos com precisão mortal. Ele cortava através das linhas inimigas como uma tempestade, seus guerreiros da guarda real o seguindo em formação cerrada. Sua habilidade era inegável, movimentos fluidos e poderosos que havia aperfeiçoado durante anos de treinamento intensivo. Inimigos caíam diante dele, e cada vitória alimentava sua confiança, confirmando sua crença de superioridade inata. Ele buscava apenas um oponente, o guerreiro mascarado. Kofi, por sua vez, lutava com eficiência brutal mas controlada. Não havia desperdício em seus movimentos, nenhuma floreio desnecessário, cada golpe tinha propósito, cada defesa era calculada. Ele não procurava matar quando podia simplesmente desabilitar, não perseguia inimigos em retirada. Seus homens notavam que ele frequentemente desviava golpes mortais no último instante, transformando-os em ferimentos não letais. Era como se lutasse sob um código moral que transcendia a barbárie típica da guerra, algo que seus companheiros mercenários achavam simultaneamente admirável e desconcertante. Os dois guerreiros finalmente se encontraram no centro do caos, como se o destino os tivesse puxado por fios invisíveis através da confusão da batalha. Um círculo se formou naturalmente ao redor deles conforme outros combatentes recuavam para assistir ao duelo que decidiria não apenas aquele dia, mas potencialmente o resultado de toda a guerra. Zair girou sua lança em um movimento elaborado, outro de seus truques para impressionar e intimidar. Finalmente ele rosnou: vamos descobrir se sua reputação tem alguma substância ou é apenas fumaça de histórias exageradas. O duelo que se seguiu foi extraordinário. Zair atacava com pura agressividade, cada golpe destinado a matar, sua técnica impecável produto de anos de tutores de elite. Mas Kofi defendia com uma economia de movimento que beirava o sobrenatural, como se pudesse prever cada ataque um segundo antes que acontecesse. Eles dançavam através do campo de batalha, armas cantando, nenhum ganhando vantagem decisiva. Era força contra habilidade, orgulho contra humildade, luxo contra necessidade, dois estilos completamente opostos criando uma simetria inesperada. Durante uma pausa no combate, ambos guerreiros respirando pesadamente, algo aconteceu que nenhum deles esperava. Um golpe de Zair rasgou parte da túnica de Kofi no ombro esquerdo, e por um momento, antes que o tecido caísse novamente no lugar, Zair viu algo que fez seu sangue gelar, uma marca de nascença, um padrão intrincado que começava no ombro e aparentemente se estendia até o rosto escondido pela máscara. Era uma visão fugidia, mas suficiente para plantar uma semente de dúvida profunda. Quem é você? Zair perguntou, sua voz subitamente menos segura. Tire essa máscara. Lute com honra, mostre seu rosto. Pela primeira vez desde o início do duelo, havia algo além de arrogância em suas palavras, havia curiosidade genuína, talvez até medo. Kofi pausou, sentindo que algo estava mudando, que o universo estava preparando uma revelação que nenhum deles estava pronto para enfrentar. Minha identidade não importa, príncipe. Somos apenas dois homens forçados por circunstâncias a cruzar armas. Isso precisa terminar antes que mais sangue seja derramado desnecessariamente. Mas antes que pudessem continuar o duelo ou a conversa, chifres soaram das colinas ao leste. Reforços haviam chegado. O general Kwame, ignorando as ordens de esperar no palácio, havia reunido outras forças de Azandar e marchado para apoiar seu príncipe impetuoso.
A súbita mudança nos números forçou as tropas de Oconvo a recuar estrategicamente. Kofi, sempre pragmático, reconheceu que prosseguir seria massacrar seus homens desnecessariamente. Ele ordenou retirada organizada, mas antes de partir, virou-se uma última vez para Zair. Nós nos encontraremos novamente, príncipe, Kofi disse, sua voz carregando algo que soava quase como tristeza. Mas saiba que não sou seu verdadeiro inimigo. Às vezes, aqueles que enfrentamos no campo de batalha estão mais próximos de nós do que imaginamos. As palavras enigmáticas ficaram penduradas no ar enquanto o guerreiro mascarado e suas forças desapareciam em direção ao oeste, deixando Zair em pé entre os mortos e feridos, segurando sua vitória oca enquanto aquela marca de nascença queimava em sua memória como brasa incandescente. Sinal de paz. O silêncio era tão denso que o som de cada respiração ecoava pelas paredes de pedra decoradas com tapeçarias antigas que narravam a história gloriosa do reino. Kofi caminhou até o centro do salão, seus passos ecoando no piso de mármore polido. Ainda usava sua máscara, mas dessa vez não como proteção em batalha, mas como último véu antes de uma verdade que mudaria múltiplas vidas para sempre. Ele parou a 10 passos do trono, fez uma reverência respeitosa que surpreendeu todos os presentes, nenhum inimigo havia mostrado tal deferência naquele salão em gerações. Rei Bakari de Azandar, sua voz era clara e firme, venho não como guerreiro, mas como filho perdido buscando respostas que me foram negadas durante 20 anos. O rei Bakari levantou-se lentamente de seu trono, e aqueles que o conheciam bem puderam ver lágrimas formando-se em seus olhos. Remova sua máscara, ele ordenou, mas sua voz quebrada de emoção transformou a ordem em súplica. Se você é quem acredito ser, então por todos os ancestrais, remova essa máscara e deixe um pai ver o filho que abandonou em sua maior hora de necessidade. A dor naquelas palavras era palpável, 20 anos de arrependimento condensados em uma única frase que reverberou através do salão como trovão distante. Com mãos surpreendentemente firmes considerando a magnitude do momento, Kofi alcançou atrás de sua cabeça e desatou as correias de couro que mantinham a máscara no lugar. O tempo pareceu desacelerar enquanto ele a removia lentamente, revelando primeiro o queixo, depois a boca, o nariz, e finalmente os olhos e a marca de nascença que cobria metade de seu rosto em um padrão intrincado que parecia contar histórias antigas em uma linguagem que só os deuses podiam ler completamente. Gás ecoaram pelo salão. A rainha Amara soluçou abertamente. Zair, olhando para aquele rosto que era simultaneamente idêntico e completamente diferente do seu próprio, sentiu seu mundo reorganizar-se fundamentalmente. Irmão, Zair sussurrou, a palavra soando estranha em seus lábios, uma palavra que nunca pensara que diria. Ele desceu dos degraus do trono e caminhou até Kofi, parando a apenas um braço de distância. Eles estudaram um ao outro em silêncio, mesmos olhos, mesma estrutura óssea, mesma altura, mas moldados por vidas tão radicalmente diferentes que era quase impossível acreditar que haviam começado no mesmo ventre, compartilhado o mesmo sangue, respirado o mesmo ar no primeiro momento de existência. A tensão no salão poderia ter sido cortada com faca. Todos esperavam raiva, acusações, talvez violência. Mas em vez disso, algo inesperado aconteceu. Zair, o príncipe orgulhoso que nunca mostrava vulnerabilidade, que construíra muros de arrogância para esconder qualquer fraqueza, começou a chorar. Lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto ele finalmente permitia que toda a dor, toda a solidão que nunca admitira sentir, emergisse como água rompendo uma barragem antiga. Desculpe, ele disse, e a palavra era tanto para Kofi quanto para si mesmo. Desculpe por tudo, pela arrogância, pelo orgulho cego, por não saber que você existia. Kofi, que crescerá com amor apesar da pobreza, que for ensinado com paixão por Zalika, que aprenderá humildade através de dificuldade, deu o passo final e abraçou seu irmão. Foi um momento que transcendeu política, guerra, diferenças de criação, foi simplesmente dois irmãos separados pela crueldade do destino e dos medos humanos, finalmente reunidos através de uma jornada que nenhum deles poderia ter antecipado. O abraço quebrou algo nos dois, e também em todos que testemunharam. Guardas endurecidos desviavam olhares, limpando lágrimas discretamente. O rei Bakari desceu completamente do trono e caiu de joelhos, um rei ajoelhado diante de seus filhos, implorando perdão que não tinha certeza de merecer.
Meu filho, Bacari disse, sua voz quebrada mas sincera, não tenho o direito de pedir seu perdão. Falei contigo da pior maneira possível. Deixei medo e superstição ditarem minhas ações, e você pagou o preço de minha fraqueza. Mas saiba que não houve um único dia em todos esses anos em que não pensei em você, não me questionei sobre onde estaria, se estaria vivo, feliz, seguro. Carreguei esse peso como merecida punição, mas agora vejo que você merece mais do que desculpas vazias de um velho tolo. Kofi ajudou o rei a se levantar, e no gesto havia tanto dignidade quanto misericórdia. Pai, ele disse, experimentando a palavra pela primeira vez conscientemente, cresci sem saber dessa história, mas não cresci sem amor. Zalika de Temba me deu uma infância rica em lições que nenhum palácio poderia ensinar. Aprendi que força verdadeira não está em conquista, mas em proteger os fracos. Que riqueza não se mede em ouro, mas em vidas tocadas positivamente. Se você me deu algo, deu-me a oportunidade de aprender essas lições através da adversidade. Não carrego raiva, apenas questionamentos sobre o que poderia ter sido diferente. A rainha Amara finalmente saiu das sombras, aproximando-se hesitantemente do filho que perderá. Seu rosto estava banhado em lágrimas enquanto ela estendia mãos trêmulas para tocar a marca de nascença que uma vez fora motivo de tanto medo. Eles disseram que era maldição, ela sussurrou, traçando o padrão suavemente, mas olho agora e vejo que é beleza singular, arte dos deuses gravada em sua pele. Como fui tola em permitir que te levassem. Como fui fraca em não lutar mais por você. Kofi cobriu a mão dela com a sua, e naquele toque, perdão passado sem palavras. Os eventos que se seguiram transformaram não apenas uma família, mas um reino inteiro e mudaram o curso de uma guerra. Zair, pela primeira vez em sua vida, entendeu que seu orgulho fora armadura contra a insegurança, que sua arrogância escondia medo de não ser suficiente. Ver Kofi, que crescerá com nada mas tornará-se homem de caráter profundo, foi espelho que refletiu todas as deficiências que Zair se recusará a reconhecer. Nos dias seguintes, os irmãos passaram incontáveis horas conversando, compartilhando histórias de vidas paralelas que nunca deveriam ter sido separadas. Kofi contou sobre Temba, sobre Zalika, sobre aprender a sobreviver no deserto onde cada dia era teste de vontade e recursos. Falou sobre os guerreiros das areias, sobre como entrará naquela vida por necessidade em vez de escolha, sobre o desconforto crescente com as conquistas de Oconvo. Zair compartilhou sobre vida no palácio, sobre pressões de ser herdeiro perfeito, sobre como construir a persona de príncipe invencível para esconder dúvidas humanas normais. E através dessas conversas, ambos começaram a mudar, Zair aprendendo humildade, Kofi ganhando confiança para reivindicar seu lugar legítimo. A guerra com Malundi terminou não através de batalha final, mas através de revelação inesperada. Quando Oconvo enviou mensageiros exigindo explicação para a deserção de seu melhor guerreiro, Kofi e Zair cavalgaram juntos até as fronteiras, lado a lado, para encontrar o rei invasor. A visão dos dois juntos, claramente gêmeos, claramente unidos, comunicou mensagem mais poderosa que qualquer exército: Azandar estava reunificado, mais forte que antes, e qualquer conquista seria custosa demais. Oconvo, pragmático sob toda sua ambição, reconheceu quando a maré havia mudado decisivamente contra ele. Negociou o tratado de paz que incluía compensação pelas vilas destruídas e retorno de todos os prisioneiros, mas evitava a humilhação total que poderia provocar mais conflitos futuros. Era compromisso que Kofi havia sugerido. Demonstrando sabedoria diplomática que impressionou até conselheiros mais experientes de Azandar. Zair observou e aprendeu, percebendo que força verdadeira às vezes estava em saber quando lutar e quando buscar paz. Quando chegou o tempo de decidir o futuro, o rei Bacari propôs solução inédita. Em vez de escolher um único herdeiro, ele declarou que ambos os filhos governariam conjuntamente após sua morte, Zair trazendo conhecimento de governança e política de corte, Kofi trazendo compreensão das necessidades do povo comum e sabedoria de sobrevivência. Seria monarquia dual, algo raramente visto, mas potencialmente mais forte que qualquer reino governado por apenas uma perspectiva. O Conselho Real, inicialmente cético, gradualmente aceitou quando viram como os irmãos complementavam um ao outro perfeitamente. Kofi insistiu em uma condição: Zalika deveria ser trazida para o palácio com todas as honras devidas a membro da família real. Afinal,
ela fora mais mãe para ele que a biologia poderia ditar. Quando a velha curandeira chegou a Zandar, carregada em liteira confortável devido à idade avançada, ela olhou para os dois jovens homens de pé lado a lado e sorriu com satisfação profunda. Sempre soube, ela disse, sua voz envelhecida mais firme, que os ancestrais tinham planos maiores. Aquela marca não era maldição, era mapa, guia para o destino que precisava ser cumprido. Vocês dois, separados e depois reunidos, são mais fortes juntos que qualquer um poderia ser sozinho. Nos meses seguintes, Azandar floresceu como nunca antes. Zair, transformado pela experiência de encontrar seu irmão, dedicou-se a se tornar líder melhor. Ele buscava conselhos dos anciãos que antes desprezava, tratava servos com respeito em vez de desdém, e começou projetos para melhorar vidas dos cidadãos mais pobres, inspirado pelas histórias de Kofi sobre dificuldades em Temba. Seu orgulho não desapareceu completamente, era parte fundamental de quem era, mas foi temperado com humildade e propósito genuíno. Kofi usou sua experiência para reorganizar defesas do reino, treinando guerreiros não apenas em técnica mas em ética de combate. Ele estabeleceu códigos que limitavam violência desnecessária em conflitos, criou sistemas de compensação para famílias afetadas por guerras, e desenvolveu programas que ajudavam soldados a se reintegrarem à vida civil após campanhas militares. Seu passado como mercenário, que poderia ter sido fonte de vergonha, tornou-se recurso valioso. Ele entendia tanto perspectiva de conquistadores quanto de conquistados.